Bom, continuando falando então sobre o sangue, vamos falar agora sobre coagulação. O sangue ele permanece líquido, gente, só enquanto está dentro do vaso. Rompeu, começou a vazar, vai sofrer o processo de coagulação. E como que isso acontece? O processo de coagulação, gente, é simplesmente uma cascata de reações que vão acontecendo que vão gerar um entupimento daquele buraco. Formar o coágulo é tampar o buraco. Criar uma massa sólida ali que vai cobrir e parar, fazer o sangue parar de sair. É para isso que serve esse processo de coagulação. Quando a gente tem uma ruptura no vaso sanguíneo e começa a vazar o sangue, o processo que acontece ele é muito grande, tem muitos nomes, tem vários passos que por enquanto a gente vai tratar só de alguns desses componentes principais aí da cascata de coagulação. A gente tem vários fatores de coagulação intermediários aqui em relação a esses. Nós vamos estar tratando só dos principais aqui, que são os necessários por enquanto. Bom, então quando a gente tem uma ruptura do vaso, lembra que eu falei que as plaquetas atuam no processo de coagulação sanguínea? Elas dão um start, elas começam o processo ali de coagulação. Teve um vazamento de sangue, tem uma ruptura, sangue está vazando por uma abertura, as plaquetas vão liberar a tromboplastina. E olha aqui, eu estou dando um destaque aqui para as primeiras letras aqui da palavra tromboplastina, para poder daqui a pouco eu tentar ajudar um pouquinho a como decorar esse processo aqui de forma mais fácil, né? As plaquetas, então, elas vão liberar plaquetas, que vêm dos megacariócitos, aqueles fragmentos de citoplasma que a gente falou no bloco anterior. Elas vão liberar uma proteína que chama tromboplastina. A tromboplastina ela vai reagir com cálcio, que está lá presente no sangue. E aí, reagindo com cálcio, ela vai pegar uma outra proteína que está presente no sangue ali, que chama protrombina, e vai transformar essa protrombina em uma enzima ativa, que é a trombina. O que eu estou falando é o seguinte: começou a vazar sangue, plaqueta libera tromboplastina. Tromboplastina reage com o cálcio e pega a protrombina, que é uma enzima que está ali no sangue, mas ela não está fazendo nada. Ela não está ativa, não está reativa, ela não está provocando nenhuma reação, fazendo nenhum papel. Ela está ali esperando o momento de ser usada. Então a protrombina vai ser convertida, transformada em trombina pela tromboplastina reagindo com cálcio. A partir do momento que a protrombina vira trombina, a trombina é uma enzima ativa, ela reage. E aí, a partir do momento que ela fica reativa, a trombina vai pegar uma outra proteína que é solúvel, que está lá diluída no plasma sanguíneo, que chama fibrinogênio, que ela é solúvel, e vai transformar o fibrinogênio, a trombina, vai transformar o fibrinogênio numa outra proteína que chama fibrina. A diferença é que a fibrina ela é insolúvel. Sendo insolúvel, vamos olhar nessa imagem aqui, o que vai começar a aparecer são esses fios que você está vendo aqui nessa animação. Esses fios, essas fibras, elas vão começar a formar como se fosse uma rede, uma peneira, que vai segurar, o sangue não está vazando por ali, o fibrinogênio virando fibrina, a fibrina vai formar essa rede aqui, essa malha, que vai prendendo os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, os leucócitos. Tudo vai se prendendo ali e vai grudando naquela malha, naquela peneira, e vai formar o quê? O coágulo, que vai tampar e parar de sair sangue. Vai endurecer e vai formar ali aquela casquinha que fecha a abertura, fazendo com que o sangue pare de sair. Então, o processo é rompimento, plaquetas liberam tromboplastina reage com cálcio e pega e transforma a protrombina em trombina, e a trombina pega o fibrinogênio e transforma fibrinogênio em fibrina. O fibrinogênio era solúvel, vira fibrina, que é insolúvel, e forma aquela rede que vai segurar aquele monte de células ali, tampar o buraco. Esse é o esquema principal da coagulação. Como eu falei, existem vários fatores sanguíneos aí de coagulação diferentes que a gente não está falando, mas os principais são esses aqui. E é isso que vai acontecer para poder formar o coágulo. Agora, como que eu vou decorar isso tudo? Tem mais um nome ainda antes da gente pensar em como a gente aprender esse processo aqui na ordem certa. A vitamina K é conhecida como uma vitamina anti-hemorrágica. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Você precisa de vitamina K para poder não ficar tendo hemorragia. Bom, a vitamina K é chamada de anti-hemorrágica porque ela atua na síntese da protrombina. Vamos olhar lá no processo. Protrombina é aquela que
vai ser transformada em trombina pela tromboplastina que foi liberada pelas plaquetas. A protrombina, então, precisa estar presente ali no sangue, para que quando começar a vazar sangue, a tromboplastina, que foi liberada pelas plaquetas, possa pegar essa protrombina e transformar em trombina, e a trombina transformar o fibrinogênio em fibrina. Então, a protrombina tem que estar lá, e ela é preparada, produzida pela vitamina K. Né? É um processo também complexo, onde a vitamina K vai estar atuando ali, ela é fundamental, ela precisa estar presente para que a protrombina seja feita. Então, olhando aqui para esse esquema, a protrombina vai ser sintetizada lá no fígado com a presença da vitamina K, por atuação da vitamina K, e essa protrombina é aquela que vai ser capturada pela tromboplastina, que é liberada pelas plaquetas, e a protrombina vai virar trombina, e a trombina, então, chegando ali no sangue, ela vai pegar o fibrinogênio e transformar em fibrina, e a fibrina, que é insolúvel, forma aquela rede que vai se grudar nos glóbulos e formar o coágulo. Como que eu aprendo isso tudo? Você pode criar frases aí do jeito que você quiser com essas iniciais para poder tentar produzir isso, tentar facilitar para pegar esse processo. A Ana Luísa, o ano passado, criou algumas frases e aí eu estou compartilhando aqui essas duas frases que ela fez, que você pode achar mais fácil decorar isso do que os nomes. E aí depois você vai fazendo a ordem e associação. A primeira delas foi de tromboplastina, trocentos cavalos protagonistas trombaram nas fivelas dos fidalgos, se você quiser uma frase mais rebuscada. Ou então, trouxeram os cavalos prontos para trotarem firmes e fivelados. Trouxeram as tromboplastinas, os cavalos, o cálcio, prontos, as protrombinas, trotarem as trombinas, firmes o fibrinogênio, fivelados a fibrina. Então, a tromboplastina, em presença de íons cálcio, pega a protrombina e transforma em trombina, a trombina pega o fibrinogênio e transforma em fibrina, e isso forma o coágulo. Cria a frase que você quiser para poder aprender esse processo aqui, mas é isso aí. As principais funções do sangue, então, para a gente finalizar, são o transporte, que a gente já conhece, as defesas e a homeotermia. O transporte, então, ele é o principal veículo para transportar os gases, o oxigênio e CO2, o oxigênio dos pulmões para as células, o CO2 das células para os pulmões, para poder fazer as trocas gasosas, ok? Os nutrientes que foram absorvidos lá no intestino e vão ser espalhados, conduzidos pelo sangue para todas as células do corpo. Os hormônios que são produzidos em partes diferentes do corpo e conduzidos para outras partes ali pelo sangue. Vitaminas, sais minerais, enzimas, produtos excretados pelas células que precisam ser eliminados. Ou seja, é o canal de transporte de substâncias e trocas entre as células do organismo. Ok? Essa é a função de transporte do sangue principal. Defesa através dos glóbulos brancos, como a gente falou, os leucócitos de vários tipos, como a gente passou aqui, e que vão impedir a infecção ou a proliferação de entes infecciosos no nosso organismo. E a homeotermia por causa da água. A água consegue reter o calor. Então, por causa da grande quantidade de água, consegue equilibrar, manter o equilíbrio e não fazer trocas tão rápidas de calor, de forma que você consiga, o organismo consiga se manter ainda a temperatura, apesar de algumas mudanças bruscas no ambiente em volta dele. Ok? Então, por enquanto, sobre o sangue, sobre o tecido conjuntivo hematopoético, é só. Até a próxima.